O sol tem nos olhado avidamente, esperando por seu momento para aspirar para si de volta as suas migalhas, num ato terrível de gula. Pois neste período, Mercúrio, Vênus e Terra, todos nós, seremos engolidos pela estrela-mãe. Assustador, não? O Sol, uma fonte cósmica de vida, iluminando o nosso céu com sua luz ardente, alimentando toda a existência que nós conhecemos. E de longe parece apenas uma bola brilhante, um ponto no céu que pode ser escondido por um simples movimento de dedo. Mas seu poder inimaginável pode derreter o solo sob os seus pés, cegar os seus olhos e até mesmo torrar a sua pele com o seu fulgor radiante. Há mais do que 4,5 bilhões de anos, a Terra se aqueceu na sua suave claridade. O berço onde a vida brotou e cresceu, mas até mesmo este gigante tem um fim inevitável. Bom, quando eu descobri que o Sol um dia ia se apagar, senti uma grande tristeza. Como poderia algo tão imenso e tão inabalável um dia deixar de existir? Eu sempre vou me lembrar deste momento e deste sentimento. Quase que arruinando as minhas fantasias infantis de eternidade. Mas a verdade é que o universo já existia muito antes do Sol nascer e vai continuar existindo muito depois do seu ocaso. Mesmo em sua efemeridade, o Sol ainda é a nossa estrela, nosso guia e nossa fonte. Olha, de muitas formas é parecido com um carinhoso protetor. Eu acho que todos nós devemos ao nosso Sol saber a sua vida, a sua história e o seu futuro, inclusive o seu sacrifício. Para mim, uma das conquistas mais extraordinárias da ciência moderna é que podemos prever o destino do Sol com alta precisão. Será que realmente conseguimos desenhar o seu destino, e não somente de milhões, mas de bilhões de anos adiante? Olha, comecemos pelo Sol com o que conhecemos hoje. O nosso Sol é apenas uma massa de 2 quintilhões de toneladas métricas de gás quente ionizado formado por 70% de hidrogênio em massa e o resto, principalmente, é hélio. O que fez dele uma estrela e não um planeta é o fato de que ele gera muita energia pelo processo de fusão nuclear, que acontece bem no fundo do seu núcleo, onde a pressão e a temperatura sobem, chegando a 265 bilhões de atmosferas terrestres. Dá para imaginar? E 15 milhões de Kelvin. Em sua sequência de etapas formadas de ciclos de próton, 4 núcleos atômicos de hidrogênio estão quentes, que vencem a sua mútua repulsão eletrostática e se juntam criando um hélio. Embora isto possa parecer uma simples troca, foi Einstein quem mostrou que isso, na verdade, libera energia positiva.
Começamos com 4 núcleos de hidrogênio que juntos têm uma massa de 6.694 quadrilhões de 1 nanograma, mas no fim temos um hélio com uma massa de 6.646 quadrilhões de 1 nanograma. Bom, na matemática do universo, um pedacinho de massa foi, de algum modo, perdido e transformados em neutrinos e energia pura pela fórmula E igual a mc ao quadrado. É por isso que o nosso Sol brilha, na verdade, por causa deste processo. Ele está perdendo massa aos poucos, cerca de 4 milhões de toneladas por segundo, que felizmente é muito pouco, perto da massa total que ele possui. Para ter uma ideia desta perda, seria como se você perdesse 100 gramas de líquido ao longo do dia por conta do calor. É muito pouco. As partículas de luz, fótons, que são criadas no núcleo, têm uma viagem difícil para chegar até a superfície estelar. E toda a produção de energia acontece dentro do núcleo, uma região esférica com quase o dobro do diâmetro de Júpiter, ou 20% do Sol todo. Só aqui, onde as condições são extremas e bastante para a fusão nuclear, e então o resto do Sol é só um acompanhante. Um invólucro de gás quente que está preso pela gravidade ao núcleo. O que quis dizer, na verdade, é como o Sol produz energia através de fusão nuclear, que é um processo que transforma massa em energia, que é a fórmula E igual a mc ao quadrado. Mostra a relação entre a massa e a energia, onde E é a energia, m é a massa e c a velocidade da luz. Isso significa que uma pequena quantidade de massa pode gerar uma grande quantidade de energia. O Sol é composto principalmente de hidrogênio, que é o elemento mais leve e simples. No núcleo do Sol, onde a temperatura é muito alta, os átomos de hidrogênio se juntam e formam átomos de hélio, que são um pouco mais pesados. Esse processo libera alguns neutrinos, que são partículas muito pequenas e sem carga, e também libera energia na forma de fótons, que são partículas de luz. Os fótons levam muito tempo para sair do núcleo do Sol e chegar à superfície, porque eles têm que atravessar muitas camadas de gás quente. O núcleo do Sol ocupa apenas 20% do seu diâmetro total e o resto é chamado de envelope solar. O Sol tem um núcleo muito pesado e puxa tudo para o centro com a sua gravidade, mas o núcleo também empurra tudo para fora com a sua energia, que é transformada ou que é transmitida pelo envelope. E o Sol tem um raio de cerca de 700 mil quilômetros, que é determinado pelo equilíbrio entre essas duas forças, a gravidade e a pressão da radiação. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio hidrostático. A pressão da radiação é tão forte que impede que o envelope se misture muito. A maior parte do envelope, cerca de 70% dele, é chamada de zona radiativa, porque a energia é transportada pelos fótons. E esses fótons empurram o envelope para fora, mas não deixam que o hidrogênio da superfície chegue até o núcleo. Isso é ruim para o Sol, porque
ele precisa de hidrogênio para continuar a sua fusão nuclear. E apenas uma parte do envelope, chamada de zona conectiva, tem movimento de gás. E nessa zona, a pressão da radiação diminui e o gás pode se agitar e formar padrões de convenção. Esses padrões são como bolhas de gás de hidrogênio que sobem e descem. A zona conectiva é responsável por criar as manchas solares e as erupções solares na superfície do Sol. Por sua vez, ainda o Sol é uma estrela que produz energia por meio da fusão nuclear, lá no seu núcleo, onde os átomos de hidrogênio se transformam em átomos de hélio. Essa reação libera muita energia, mas também faz com que o Sol perca um pouco da sua massa. No entanto, isso não é um problema, porque o Sol tem uma massa muito grande e vai continuar brilhando por bilhões e bilhões de anos. O Sol mantém o seu equilíbrio entre a pressão e a radiação que empurra o envelope para fora e a gravidade que puxa para dentro, para o seu centro. A zona radiativa contribui para a morte do Sol, porque ela impede que o núcleo receba mais hidrogênio. E se o núcleo pudesse diminuir a sua força radiativa, ele poderia permitir que o hidrogênio entrasse e prolongasse a vida do Sol. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o núcleo depende da fusão nuclear para se sustentar. Um dia, o núcleo vai ficar sem hidrogênio e vai começar a fundir hélio e elementos mais pesados. Isso vai mudar o equilíbrio hidrostático do Sol e fazer com que ele se expanda e se contraia até virar uma anã branca. Portanto, o Sol tem um destino inevitável que depende das suas características físicas e da sua evolução temporal. Com o Sol atual estabelecido, vamos agora olhar para o futuro em um gráfico de potência de saída, também conhecido como luminosidade, contra a temperatura e a superfície. O Sol atualmente vive em uma posição que é bastante comum para as estrelas. Essa posição faz parte de uma linha diagonal que é conhecida como sequência principal, onde as estrelas mantêm um equilíbrio estável entre a pressão e a radiação e a gravidade. Mas, à medida que avançamos no tempo, o Sol irá eventualmente partir desta linha e mudar de posição no gráfico. Isso significa que o Sol vai alterar a sua luminosidade e a sua temperatura, tornando-se uma estrela diferente da que conhecemos. Hoje, o nosso Sol escolhe a violência e não tem interesse em se acalmar. Bom, o Sol começou a vida com cerca de 3/4 de hidrogênio por massa, como o resto do universo. Mas hoje, o núcleo interno é apenas cerca de 1/3 de hidrogênio, onde o resto ainda não foi convertido em hélio. Mas, fundamentalmente, o hélio não se envolve em qualquer fusão subsequente, porque mesmo dentro das entranhas do nosso Sol moderno, simplesmente não é quente o suficiente para que isso aconteça. Em vez disso, o hélio simplesmente afunda no centro da nossa estrela, acumulando sua cinza de hélio inerte. Agora, porque o hélio não é mais denso do que o hidrogênio, o núcleo também fica mais denso, contraindo-se gradualmente ao longo do tempo. Quando você
comprime um gás, a temperatura e a pressão devem subir, e assim é também para o núcleo. A eficiência da fusão nuclear é altamente sensível à temperatura e à pressão. Ainda mais que a zona de fusão não é mais limitada para os mais íntimos do núcleo, mas agora se torna eficiente e mais longe do centro. Temos uma pilha crescente de cinzas de hélio no centro do nosso Sol, com alguma fusão de higiene ainda ocorrendo lá, apesar das quantidades esgotantes de combustível. Cercados por isso, temos uma zona de novas regiões de fusão e tudo isso, é claro, englobado dentro do próprio núcleo, que está contraindo lentamente e assim aumentando em temperatura e pressão. Colocar tudo isso junto faz com que o Sol aumente gradualmente a sua luminosidade com o tempo. Na verdade, o Sol já aumentou em produção cerca de 20% desde o seu nascimento. E daqui 1 milhão de anos se tornará suficientemente luminoso que a biosfera da Terra provavelmente se desligará. Como é que o envelope ao redor responde? Bombeando mais energia para o envelope de gás em torno do núcleo, e o gás incha e assim o Sol está ficando um pouco maior em tamanho. E ao longo do tempo, com a medida de cerca de 14 centímetros por ano. Bom, agora, muitos de vocês provavelmente já ouviram falar que o Sol um dia, em algum dia, ele se tornará uma estrela gigante. Mas isso não é isso que acontece agora, pelo menos ainda não. O Sol ainda é classificado como uma estrela normal, movendo-se ligeiramente para cima da sequência principal à medida que envelhece. Ela está na fase subgigante. Avance agora 5 bilhões de anos no futuro e o Sol finalmente começa a deixar essa sequência principal, mas prendem-se porque a partir de agora as mudanças se tornam muito mais dramáticas à medida que o Sol envelhece e esgota o seu suprimento de hidrogênio no núcleo. A fusão nuclear migra para o seu exterior, formando uma concha em torno do núcleo de hélio cada vez mais denso. Esta casca que queima de hidrogênio não é apenas mais volumosa do que o núcleo original, fornecendo assim mais combustível para a fusão, mas também é estimulada pelas temperaturas mais altas e pressões causadas pela contração do núcleo. Consequentemente, essas condições permitem que o núcleo de queima do Shell para produzir ainda mais energia do que antes e assim aumentar ainda mais a luminosidade do Sol. De certa forma, o núcleo se consome de dentro para fora. E nesta fase de queima, o Sol está agora firmemente fora da sequência principal. Na verdade, vamos classificá-lo agora como um subgigante. O Sol tem uma luminosidade de 2 a 3 vezes a de hoje. Toda essa energia extra despejada no envelope, que tem 2 efeitos colaterais. Primeiro, esta energia extra leva a níveis maiores de ionização no envelope que envolve o núcleo.
que por sua vez significa que o envelope é mais eficaz em parar a luz dos fotões em sua trilha e assim acabamos com uma maior opacidade. Uma analogia: você se sentiria muito mais quente como resultado dessa operação. O aumento da luminosidade provoca maior pressão de radiação para o envelope, que empurra mais para fora e novamente faz o envelope inchar ainda mais. Juntos, o Sol vai chegar a cerca de 2 vezes o seu tamanho atual durante a fase subgigante, fazendo com que a superfície esfrie um pouco e que o seu valor atual é de 5.500 Kelvin, cerca de 5.000 Kelvin. Como resultado, o Sol ainda seria um disco branco em uma grande parte amarelada, mas assumiria um tom ligeiramente mais alaranjado. O Sol permanecerá um subgigante por cerca de 1 bilhão de anos. É interessante ponderar o destino de Marte durante esse tempo. Embora tenha uma atmosfera fina, as calotas polares podem derreter, liberando dióxido de carbono e água. Por um tempo, Marte pode se tornar um planeta até mais habitável no sistema solar, muito depois da vida ter morrido na Terra. Agora a fase subgigante parecerá relativamente pacífica, comparando com o que está prestes a vir a seguir. Para o Sol, está prestes a ir a modo gigante completo. Isso é terrível. Lá nos últimos 11 bilhões de anos, o Sol foi gradualmente acumulando cinzas de hélio no seu centro. Como este núcleo rico em hélio se contrai sob o implacável vício da gravidade, a pressão tem aumentado cada vez mais, apertando o núcleo cada vez mais. Até agora, a resistência a esse aperto provém em grande parte de pressão térmica do próprio hélio, mas à medida que o núcleo se contrai com uma nova força, um predito pela mecânica quântica começa a desempenhar um papel. É uma regra da mecânica quântica que diz que 2 fermínions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Fermínions são partículas que têm número quântico chamado spin, igual a um semi-inteiro, como, por exemplo, meio. O spin é uma propriedade que mede o momento angular intrínseco da partícula. Exemplos de fermínions são elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos e quarks. Agora, o que acontece? A contração do núcleo diminui significativamente. O hélio entra em um estado de degeneração eletrônica, onde a pressão externa deste efeito mecânico quântico excede o normal, a pressão térmica, e assim interrompe a compressão adicional. Em certo sentido, o hélio diz que o suficiente é suficiente e se recusa a encolher ainda mais. A matéria degenerada tem uma propriedade curiosa, normalmente com um gás ideal comum, e se você aquecê-lo, o gás se expandirá e, portanto, esfriará. Esta
é quase um autorregulador. Mas, para um gás degenerado, temos a situação bizarra, onde aumenta a temperatura e não aumenta a pressão, porque essa pressão está sendo fornecida pelo princípio de exclusão de Pauli e não por pressão térmica. Como resultado, o gás não se expande e não arrefece e só fica mais quente. Consequentemente, a camada de hidrogênio em torno do núcleo de hélio degenerado fica mais quente, levando a um aumento na taxa de fusão e, portanto, a produção de energia. Para um núcleo degenerado, significa que o Sol não é mais classificado como um subgigante, mas agora como uma estrela gigante vermelha. Terrível. Agora, claro, tudo isso está acontecendo dentro do núcleo, mas se alguém ainda estiver no sistema solar, eles só seriam capazes de ver a superfície do Sol, o envelope exterior, considerando que durante a fase subgigante a luminosidade aproximadamente dobrou versus o valor moderno. Durante a fase gigante, a luminosidade realmente decola, aumentando em até 1000 vezes mais poderoso. Essa é uma quantidade colossal de energia que está sendo depositada neste envelope exterior de gás, que, consequentemente, criam balões em resposta a esta agitação. Como antes, ambos aumentaram a ionização e a pressão da radiação conduz o crescimento, mas agora atinge uma condição de fuga. A estrela vai inchar para um tamanho gigantesco. Pasmem, de 2 a 300 vezes o seu diâmetro atual. Embora ainda haja algum debate sobre esse assunto, simulações mostram que realmente é provável que o Sol vai crescer tanto e ficar tão grande e um dia engolirá a Terra durante esse tempo. Vale lembrar que a Terra foi forjada a partir dos restos de materiais da violência que deu origem à nossa estrela. Nós somos as migalhas que caíram debaixo da mesa, por assim dizer. E por bilhões de anos a Terra era um planeta, um mundo único, separado, distinto e maravilhoso. Mas todo esse tempo, de certa forma, o Sol tem nos olhado avidamente, esperando por seu momento para aspirar de volta as suas migalhas, num ato de terrível gula. Pois neste período, Mercúrio, Vênus e Terra, todos serão engolidos inteiros pela sua estrela-mãe. Um último lembrete do seu incrível poder. Em um gráfico de luminosidade versus temperatura, que por um sinal é muitas vezes chamado de diagrama Russell, o Sol agora se dirige para uma posição de 2 horas, ao longo de uma trilha conhecida como o ramo gigante vermelho, ou RGB. O que isto realmente significa é que ele aumenta em luminosidade, mas diminui na temperatura da sua superfície. Mas é assim que os astrônomos gostam, que a superfície esfriou, é claro, por causa deste enorme aumento de tamanho. Então, agora a temperatura cai para algo como 3 a 4.000 Kelvin, e antes tinha 5 a 5.500 Kelvin.
Não só o Sol literalmente encheria o nosso céu inteiro durante esse tempo, mas a sua cor terá mudado para um tom vermelho e, de alguma forma, agravando agora a condição e ficando algo aterrorizante. O flash de hélio. Depois de algumas centenas de milhões de anos, mais ou menos, o núcleo de hélio cresceu consideravelmente, graças a esta luminosidade aumentada. E até agora, ao longo de toda a história da vida do Sol, este hélio tem sido nada mais do que cinzas inertes e inúteis e essencialmente apenas peso morto. Mas, como este hélio se acumulou, o núcleo de hidrogênio externo contraiu-se e o aumento de temperatura empurrando o núcleo de hélio para mais de 100 milhões de kelvins. É neste ponto que o núcleo de hélio, que os físicos costumam chamar de partícula alfa, agora pode começar a se fundir em uma reação nuclear conhecida como processo alfa triplo, já que são necessários 3 deles para que isto ocorra. E o produto líquido é carbono, o elemento atômico, que é naturalmente central para toda a vida conhecida. Agora lembre-se que o núcleo é degenerado, suportado não por pressão térmica, mas pelo forte princípio de exclusão de Pauli. Quando a fusão de hélio começa, a temperatura do núcleo de hélio dispara para cima e normalmente um gás se expande e esfria. Autorregulação dessas reações nucleares. Mas lembre-se, para um núcleo degenerado não crescerá em tamanho quando nós adicionamos mais calor nele, porque a pressão da degeneração é muito maior do que a pressão térmica. Em vez disso, fica mais quente, como se faz o núcleo ficar mais quente. Você obtém mais fusão nuclear, e o que significa mais calor, e assim mais fusão nuclear. E aí você tem uma reação descontrolada. E por bilhões de anos o Sol esteve sentado em um barril de gasolina metafórico e agora acendeu o fósforo. Ai, ai, ai. Por apenas alguns segundos, a luminosidade do seu núcleo do Sol atingirá 100 bilhões de vezes a sua produção atual. É muita coisa, comparável com a luminosidade de toda a nossa galáxia. Infelizmente, este último esforço é um pouco em vão. É como do lado de fora não há brilho dramático, com o envelope isolando o cosmos do drama ardente dentro do seu núcleo. Uma segunda vida, embora não haja fogos de artifício, o flash de hélio é uma tábua de salvação vital para o Sol. Por causa da enorme energia depositada em seu núcleo, a pressão térmica agora mais uma vez pode exceder a pressão de degeneração. Voltamos às leis normais do gás, e o núcleo pode queimar em um ritmo constante e mais civilizado, mais uma vez. Para o Sol, um núcleo degenerado cada vez maior era o sinal do envelhecimento, com mais rugas no rosto.
mas em um momento tudo é lavado e o Sol recebe uma segunda vida, rejuvenescido como uma estrela ardente do hélio. Tudo isso ocorre em cerca de 7 bilhões de anos, a partir de agora, em que o ponto do Sol deixou o ramo gigante vermelho e agora é inserido o que é chamado de clumbe vermelho, ou ramo horizontal. O Sol encolhe de volta da ponta insustentável do seu tamanho de ramo gigante vermelho para um diâmetro mais respeitável de cerca de 10 vezes o valor moderno. Não é bem a estrela que já foi, tendo derramado 10 a 20% de sua massa através da ejeção de camadas externas e o aumento dos ventos estelares. No entanto, a temperatura da superfície sobe novamente a cerca de 4.000 Kelvin, dando-lhe um tom avermelhado e alaranjado, e o núcleo agora firmemente queima, produzindo cerca de 50 vezes a luminosidade moderna. Esta é uma fase interessante para o Sol. No entanto, no centro, temos hélio se fundindo em carbono através do processo alfa-triplo e assim depositando cinzas de carbono no seu núcleo, novamente. Mas, em torno disso, ainda temos queimaduras de hidrogênio ocorrendo também usando uma cadeia de prótons. E o Sol vermelho tem um suprimento menor de hélio do que alguma vez fez com o hidrogênio. Assim, esta fase será muito mais curta. Centenas de milhões de anos, ao invés da vida útil da sequência principal de 10 bilhões de anos. O Sol, desfrutado antes, a partir de agora, os eventos serão assustadoramente semelhantes aos anteriores. Eu quase posso imaginar o Sol desejando permanecer aqui por mais um tempo, chutando e gritando com a sua perspectiva temorosa de ter que voltar para aqueles dias agonizantes, como uma estrela gigante, mas isto é realmente o seu destino. À medida que a cinza de carbono se acumula no núcleo, o núcleo se contrai ainda mais, aumentando a temperatura e a pressão. Com o núcleo esgotado de hélio, a região de fusão do hélio muda do núcleo para queimar conchas como antes, devido ao aumento das temperaturas. A luminosidade do núcleo aumenta e o Sol vermelho incha em tamanho mais uma vez. Como antes, o núcleo eventualmente se torna degenerado, fazendo com que a temperatura aumente, a história se repetindo, mas desta vez é com o hélio no lugar do hidrogênio. Daqui a 7,7 bilhões de anos, o Sol vai mais uma vez inchar como um gigante, uma fase conhecida como gigante assintótico, ou AGB. Em vez de escalar constantemente este ramo, é frequentemente pontuado por pulsos térmicos violentos, quase como convulsões da estrela, enquanto a queima de hélio diminui para dentro e para fora. Seria de partir o coração ver o Sol nesse estado terrível, rasgando-se e
se encaixa e explode no seu auge. O Sol será até 400 vezes o seu tamanho atual e 5.000 vezes mais luminoso. Durante a última fase gigante, o Sol foi salvo pelo início da fusão do hélio, mas desta vez não há salvador. A pressão interna e temperatura do Sol nunca estará autossuficiente para um flash de carbono ocorrer. Em vez disso, o Sol simplesmente funde-se com as suas reservas restantes, ou hidrogênio e hélio, até que, eventualmente, ele simplesmente jorra. Em tosses e regurgitações, as camadas externas, que são tenuamente mantidos juntos pela gravidade, são finalmente liberados, fazendo com que o Sol perca quase a metade da sua massa. Tudo o que resta agora é um núcleo, não mais se fundindo, mas inerte, dócil, remanescente e morto. O Sol anão branco. É tão denso que uma colher de chá do nosso Sol, neste ponto, pesaria aproximadamente o mesmo que um elefante. Embora a fusão tenha acabado e, em muitos aspectos, não é mais realmente uma estrela, a superfície desse remanescente ainda é incrivelmente quente, até 100.000 kelvins. 1% do valor moderno, do valor atual. A luz produzida por um objeto de 100.000 Kelvin produz muitos fótons de alta energia que ionizam as camadas circundantes de gás ejetado e que já foram parte do Sol. Essas camadas recombinam continuamente com os seus elétrons, produzindo fótons de luz visíveis em um processo conhecido como fluorescência. Olhe para cima através de um telescópio decente em um desses acidentes de trem estelares. Você será recompensado com belas paisagens de nebulosas luminosas, que são confusamente chamadas de nebulosas planetárias. A anã branca só é luminosa por causa do calor retido e não há produção de energia, e assim ele vai lentamente irradiar toda essa energia. Felizmente, o fato é tão pequeno. Significa que a radiação é incrivelmente ineficiente e, por isso, deve permanecer respeitosamente luminoso por bilhões de anos. Quem sabe, talvez mundos exteriores como Plutão, onde a vida poderia prosperar novamente brevemente sob a luz de um ponto branco pálido, diminutivo. No futuro remoto, depois de trilhões de anos, a anã branca, que uma vez chamamos de nosso Sol, terá gradualmente desaparecido em preto. Seu plasma, rico em carbono, terá arrefecido e cristalizado de dentro para fora, formando um diamante sólido como estrutura. Bem, o amargo fim. Em seu capítulo final, o Sol será frio, sozinho e escuro. Não haverá mais ninguém que se lembre como ele era uma vez e como ele proveu a vida na Terra bilhões de anos atrás.
E quão rico e diversificado era o seu sistema solar. Ou o que a sua luz quente sentiu sobre a sua pele. Numa calma manhã de verão, ninguém se lembrará de sua gentileza, sua relativa serenidade na agricultura permitida e sanções para desenvolver, aquecendo-se em seu brilho. Como todas as coisas, incluindo em muitos aspectos nós mesmos, simplesmente desaparece. O Sol é uma maravilha, sim, é uma das bilhões de estrelas em nossa galáxia, mas que nada retira do seu poder, sua magnificência, sua beleza. Como todas as coisas, também acabará, e vai lutar, e vai resistir, e vai enfurecer-se, mas, eventualmente, até o Sol vai diminuir. E agora, conhece a história dela, o produto de milhares de astrônomos, incontáveis horas de engenho e trabalho humano. Através de tudo isso, deciframos o seu segredo. Nós, os filhos do Sol, descobrimos a história dos nossos pais. Bonito. Nós somos a forma como o sistema solar se conhece. Há algo mágico nessa revelação. Nós não fizemos isso para ganho pessoal, para o lucro, para evitar impostos ou bombear um preço de ações. Fizemos isso por pura curiosidade. Nós só queríamos saber. Tínhamos que saber quem somos e de onde viemos e para onde tudo isto vai. Acho que há uma certa pureza nobre nisso, talvez até uma janela para quem realmente somos. Então, até a próxima vez, fique pensativo e fique curioso. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Espero que tenham gostado.